Imagine alguém que parece um cidadão exemplar. Participa de eventos comunitários, ajuda em festas infantis e nas horas vagas esconde um segredo impensável. Já é sabido que a maioria dos assassinos em série fantasiam em suas mentes deturpadas por muito tempo antes de começar a assassinar. Eles criam perfis de vítimas, lugares para abordá-las, como controlar as vítimas. Eles vão fantasiando essas coisas até cruzar a linha. Hoje, no canal Anônimos e Curiosos, você vai conhecer a história real de John Wayne Gacy, o homem que ficou conhecido mundialmente como o Palhaço Assassino. Fique até o final, porque será revelada uma entrevista muito rara com John Wayne Gacy, concedida poucas horas antes da sua execução. Palavras que revelam a frieza, o cinismo e a verdadeira mente sombria por trás do maior psicopata que o mundo já viu. John Wayne Gacy nasceu em Chicago, no estado de Illinois, em 17 de março de 1942. Ele era o segundo filho e o único menino de 3 crianças. Seus pais eram imigrantes europeus que decidiram viver em Chicago devido a abundantes ofertas de trabalho por indústrias residentes na cidade. Seu pai era John Stanley, um mecânico de carros de passeio e veterano que serviu na Primeira Guerra Mundial. E sua mãe era Marian Elaine Robinson, dona de casa. Gacy era muito apegado às suas irmãs e principalmente à sua mãe. Acabou desenvolvendo um grande interesse por cozinha e jardinagem, e essas características não agradavam em nada o seu pai. Para piorar, o fato dele ser alcoólatra e o sentimento de desaprovação a respeito do próprio filho, Stanley submetia Gacy a diversos abusos físicos e psicológicos. Ele costumava agredir Gacy com várias surras, usando cintos de couro, cabo de vassoura e até mesmo murros e pontapés. Ele costumeiramente depreciava Gacy, lhe comparando com suas irmãs de uma maneira desfavorável. Stanley constantemente se referia a Gacy com humilhações verbais e vários apelidos depreciativos. Inclusive, Stanley vivia falando constantemente que Gacy não tinha futuro. Essas experiências marcaram profundamente a autoestima de Gacy, até mesmo a sua forma de ver o mundo. Em resposta, Gacy entendia que precisava conquistar a aprovação de seu pai. Durante sua infância e adolescência, ele nunca conseguiu. Uma das coisas que ele tentou era a de ser escoteiro, como forma de obter isso. E nesta mesma época, ele descobre que suas limitações físicas se davam ao fato de ser doente cardíaco. Ele passou então a evitar várias práticas esportivas durante seus anos escolares. E se não bastasse, todos estes acontecimentos, em 1949, Gacy foi molestado sexualmente por um amigo de sua família. Gacy jamais quis dizer alguma coisa sobre este incidente, com medo que seu pai o responsabilizasse por isso. Este incidente o perseguiu durante a vida toda. Fato este só foi revelado por ele em seus últimos anos de vida no corredor da morte. No ano de 1951, Gacy caiu de um balanço enquanto brincava e, como consequência, bateu a cabeça. Este acidente lhe resultou um coágulo de sangue que passou despercebido até chegar à sua adolescência, onde nesta época começou ataques de epilepsia e convulsões. Gacy passou por alguns médicos e tratamentos, o que melhorou seu estado de saúde, mas seus problemas com o aprendizado e o fato de não obter êxito nos estudos lhe fazia se sentir com algum problema mental. Muitos especialistas apontam que tudo isso pode ter sido determinante para Gacy desenvolver traços de transtorno de personalidade social, manipulação, charme superficial e total ausência de empatia. I almost lost this one. Dinner. You find that funny? Look, Logo aos 18 anos, Gacy começava a se envolver com política, chegando a ser candidato pelo Partido Democrático. Mas as coisas a respeito do relacionamento com seu pai nunca melhoraram. Tanto, devido a várias brigas, Gacy decide sair de casa e ir morar em Las Vegas,
Lá, ele consegue um emprego numa funerária. Infelizmente, tempos depois, esta atividade acabou piorando alguns aspectos mentais dele, pois quando estava sozinho por lá, ele começou a profanar cadáveres. Sendo assim, ele acabou fracassando e assim voltou para Chicago. Neste retorno, matriculou-se numa escola de negócios, como consequência, conseguindo um emprego numa fábrica. Embora estivesse trabalhando nesta fábrica, mudou-se para Springfield aos 22 anos de idade, onde conheceu sua primeira esposa, Marlene Myers. Eles se casaram em setembro de 1964. Embora tenha acabado de se casar, teve sua primeira relação homossexual. Fato esse que guardou somente para si. Nessa mesma época, seu sogro comprou 3 restaurantes em Waterloo, no estado de Iowa, e convidou Gacy para se mudar para Waterloo e administrar os restaurantes. Em 1966, eles tiveram seu primeiro filho, Michael, e em 1967 uma menina, Christine. Nesta mesma época, Gacy, além de estar trabalhando nos restaurantes, decidiu também fazer parte do Conselho de Administração dos JCs de Waterloo, uma associação comunitária. Embora fosse pai e empresário, Gacy teve sua segunda relação homossexual e, assim, começava a atrair sua esposa com diversas prostitutas locais. Todas estas experiências começaram a despertar em Gacy o interesse por jovens e adolescentes, fazendo com que ele insistentemente socializasse apenas com esse tipo de rapazes, tentando alcoolizá-los para, posteriormente, fazer investidas sexuais sobre eles. Por aqui, já vemos que, somado ao episódio de seu emprego na funerária, mais alguns destes fatos, o começo, a construção da mente de um dos criminosos mais notórios que os Estados Unidos e o mundo já viu. Em 67, já com a mente totalmente deturpada, Gacy comete sua primeira agressão sexual. A vítima era um menino de 15 anos de idade chamado Donald Voorhees, o filho de um colega participante daquele conselho de administração dos JCs. Gacy convidou o garoto para sua casa sob o pretexto de lhe mostrar filmes de conteúdo adulto. De alguma forma, ele embebedou o garoto e convenceu ele a lhe fazer sexo oral. Tempos depois, o garoto contou a seu pai o que havia acontecido, e claramente a família do garoto informou as autoridades e a polícia. Gacy então foi preso acusado de cometer violência sexual contra um adolescente. Após o julgamento, foi sentenciado a 10 anos de prisão. Este episódio o fez perder sua esposa, propriedades e a guarda dos filhos. Gacy nunca mais viu sua primeira esposa e filhos deste casamento. Ele começou a cumprir a sentença na penitenciária estadual de Anamosa, mas, após realizar bons trabalhos como cozinheiro na penitenciária e ter um bom comportamento, conseguiu liberdade condicional após cumprir apenas 18 meses de prisão. O criminoso, agora solto, obteve apoio financeiro de sua mãe, comprando então uma propriedade, uma casa em Northwood Park Township, conseguindo um emprego como cozinheiro em seguida. Em 1971, Gacy reencontra uma antiga namorada, Carol Hoff. Tempos depois, eles engatam um namoro e finalmente se casam em julho de 1972. E nesta mesma época, Gacy deixa seu trabalho como cozinheiro e começa seu próprio negócio de construção, a PDM Contractors. PDM são as iniciais para pintura, decoração e manutenção. A empresa realizava pequenos reparos tais como pintar placas, sinais, concretar, redecorar e também projetos que incluíam o design de interiores, reforma, instalações e até mesmo montagem e paisagismo. Gacy costumava contratar adolescentes para trabalhar na sua empresa. Em 73, Gacy levou um funcionário adolescente para a Flórida, supostamente para ver um imóvel, e na primeira noite, no hotel, Gacy tenta violentar o rapaz. O rapaz, por consequência, resiste à investida criminosa de Gacy. Voltando a Chicago, o rapaz acaba por agredir Gacy violentamente. As marcas da surra ficaram pelo corpo de Gacy. Em casa, Gacy explica a sua esposa que sofreu agressão do rapaz pelo fato de não ter pagado ele pelo dia de serviço, explicando que o mesmo não havia feito o trabalho. Isso deu certo. Assim, Gacy começava a perceber que conseguiria, a partir daí,
manipular fatos e usar sua retórica para se esquivar das consequências de seus atos. Habilidade essa que ele passará a usar para se defender das consequências de seus crimes. Para os vizinhos de Norwood Park, Gacy parecia ser um homem exemplar. Organizava festas de bairro, ajudava em eventos comunitários e até mesmo se envolveu ativamente na política local. Sua empresa chegou a prestar serviços ao Partido Democrata e ele foi nomeado capitão de distrito. Gacy organizou a parada da Constituição polonesa por lá, e até tirou uma foto histórica ao lado da primeira-dama dos Estados Unidos, Rosalynn Carter. Mas foi através de um clube social que sua faceta mais estranha começou a surgir. Ele conheceu os Jolly Jokers, um grupo de palhaços voluntários, e então logo decidiu criar suas próprias personagens, Pogo e Patches. Um detalhe curioso era que enquanto palhaços profissionais evitavam traços pontiagudos para não assustar as crianças, a maquiagem de Gacy era marcada por ângulos sombrios e perturbadores. Vestido de palhaço, ele visitava hospitais infantis, participava de festas e até mesmo chegava a aparecer em bares. Um dos segredos revelados por Gacy foi sua bissexualidade, algo que acabou afetando sua relação conjugal. Em uma conversa com sua esposa, ele deixou claro que não teria mais intimidade com ela. A partir daí, suas ausências durante a noite se tornaram cada vez mais frequentes. Ele dizia que estava ocupado com o trabalho, mas na realidade buscava jovens que atraía para a sua garagem. Pouco tempo depois, até mesmo sua esposa percebeu que ele estava fazendo isso e resolveu investigar esta garagem. Ela não apenas percebeu a evidência de Gacy estar se deitando com jovens dentro da garagem, mas também descobriu alguns materiais que confirmavam essa vida paralela. E assim, o casamento terminou em divórcio em 1976. Em 2 de janeiro de 1972, Gacy comete o primeiro assassinato. Ele conheceu o jovem Timothy McCoy, de apenas 16 anos, no terminal de ônibus de Chicago. Ofereceu abrigo a ele por uma noite, dizendo que o levaria de volta ao terminal pela manhã. Mas o que aconteceu dentro daquela casa seria o começo de uma escalada sombria. Gacy alegou que acordou e viu McCoy à porta de seu quarto segurando uma faca de cozinha. Achando que seria atacado, Gacy reagiu de forma violenta e o jovem acabou morto. Só depois, Gacy percebe que McCoy havia apenas preparado o café da manhã para ele. Gacy ocultou o corpo no porão de sua casa, marcando o começo de uma série de crimes que deixariam os investigadores horrorizados. 2 anos depois, em 74, Gacy volta a cometer outro crime. A vítima era outro adolescente que, segundo a investigação, nunca foi identificado. Porém, segundo a perícia, trata-se de uma pessoa entre 14 e 18 anos e que foi estrangulado. Essa vítima também foi enterrada em seu quintal. Entre 1976 e 1978, a coisa piora e Gacy comete mais e mais dos mesmos crimes. Foi nesse período que o seu porão virou um verdadeiro cemitério. Conforme relatamos, seu segundo divórcio havia ocorrido em 1976 e Gacy, agora vivendo sozinho em casa, ele estava livre para cometer crimes hediondos. Foi então que, em abril de 1976, Darren Sanson, de 18 anos, tornou-se mais uma de suas vítimas. Semanas depois, Randall Raffett, de 15 anos, e Samuel Stapleton, de 14 anos, desapareceram no mesmo dia. Infelizmente, foram enterrados na mesma cova. Nos meses seguintes, Michael Bonin, 17, William Carroll, 16, James Rackesson, 16 anos, e Rick Johnston, 17, tornam-se corpos que se acumulam sob o assoalho da casa. Em outubro de 1976, no mesmo ano, Gacy sequestrou 2 amigos adolescentes, Kenneth Parker e Michael Marino, e depois os enterrou juntos. Dias depois, William Bundy, de 19 anos, desapareceu após sair para uma festa. Em dezembro, Gregory Gottsick, 17 anos, também sumiu. John S. USI, de 19 anos, acabou se tornando também mais uma vítima de Gacy.
e seus restos foram ocultados no mesmo local onde já estava Gregory Godzik. Entre setembro e novembro de 77, mais 6 jovens perderam a vida, incluindo Robert Gilroy, de 18 anos, John Mallory, 19, Russell Nelson, de 21 anos, Robert Winch, 16, Tom Bolin, 20 anos, e David Tausman, 19 anos. A maioria das vítimas teve um destino semelhante ao das anteriores, sendo ocultadas no porão da casa. No final de 1977, Gacy sequestrou Robert Donnelly, de 19 anos, em um ponto de ônibus. Robert passou por horas de sofrimento físico e psicológico nas mãos de Gacy. O sofrimento foi tão intenso que Robert acreditou que não sairia vivo daquela situação. Ele pedia para parar. Por favor, pare, me deixe ir. Estou apenas me divertindo. Surpreendentemente, Gacy o libertou, mas Robert o denunciou. E, inacreditavelmente, o assassino começou a convencer a polícia de que o ocorrido foi apenas uma relação consensual. Já em fevereiro de 78, William Kindred, 19 anos, se tornou a última vítima enterrada no porão. Daí em diante, Gacy mudou totalmente o seu método, passando a se desfazer das vítimas no Rio des Plaines. Vítimas como Timothy O'Rourke, de 20 anos, Frank Landing, 19, James Massaran, também 20 anos. Após o sumiço destes 3 jovens, uma investigação foi aberta e os corpos acabaram sendo encontrados. Porém, a polícia não encontrou ligações com nenhum outro crime ou com algum outro criminoso, nem muito menos ligações diretas de Gacy com estes casos. Entre 1972 e 1978, John Wayne Gacy tirou a vida de mais de 30 jovens, quase todos seguindo o mesmo padrão. Atraía suas vítimas com promessas enganosas, mantinha elas sob o seu controle e, por fim, as assassinava. O porão de Gacy era um verdadeiro horror. Devido à decomposição dos corpos, o ambiente passou a exalar um odor forte e persistente, uma mistura de esgoto, mofo e de carne em decomposição. O cheiro se espalhava pela casa e, às vezes, até para o exterior. A situação ali atraía insetos e pequenos animais como moscas, vermes e ratos que surgiam com frequência na residência. O próprio Gacy tentou disfarçar o problema aplicando cal, desinfetante e produtos químicos no solo, além de alegar que o mau cheiro vinha de um vazamento no encanamento. Mas a verdade era que Gacy administrava um cemitério no porão de sua casa. Existe uma matéria de jornal feita sobre ele e sobre os seus crimes. Um relato que diz o seguinte: o porão da casa na Summerdale virou um cemitério secreto, até que a verdade finalmente veio à tona, depois de uma investigação que derrubou o palhaço mais monstruoso da América. Durante o dia, John Wayne Gacy parecia apenas mais um homem comum. Dirigia seu Oldsmobile preto pelas ruas de Chicago, sempre com uma conversa convincente na ponta da língua. Se apresentava como empreiteiro, mostrava papéis, cartões e dizia estar contratando jovens para sua empresa de construção. Simpático, falava bem e transmitia confiança. Muitos garotos, alguns em situação vulnerável, aceitavam carona até o suposto local de trabalho, mas não havia emprego, não havia empresa. Era apenas o início de um pesadelo. Quando o papo de trabalho não convencia, Gacy tinha um plano B. Oferecia dinheiro, bebida e até mesmo drogas para atrair os jovens até a sua casa. Ali surgia o lado mais macabro de sua personalidade. Gacy gostava de mostrar o que chamava de truques mágicos. O mais famoso era o truque das algemas. Colocava-as em si mesmo e escapava facilmente, e depois convidava o jovem a tentar. Só que, quando a vítima colocava as algemas, não havia mais saída. Outro jogo perturbador era o chamado truque da corda. Ele passava uma corda em torno do pescoço da vítima e dizia que iria apenas mostrar um número de mágica. E em segundos, a brincadeira virava uma armadilha mortal. Estes rituais, que misturavam ilusão e violência, se tornaram sua marca registrada. E atrás das paredes de sua casa em Northwood Park, o que parecia entretenimento ganhava contornos de horror. Sob o assoalho, o cheiro constante denunciava ali a verdade. Gacy escondia as provas de seus crimes por ali, mas era apenas questão de tempo até que tudo viesse à tona.
A queda de John Wayne Gacy começa quando uma família aciona a polícia para comunicar o desaparecimento de um garoto de 15 anos, Robert Pice. Esta investigação vai finalmente desmascarar Gacy, o palhaço assassino. Tudo começou numa tarde comum em 11 de dezembro de 1978. Gacy apareceu numa farmácia na cidade de Des Plaines, Illinois, para discutir um possível contrato de reforma. Lá, sem saber, ele plantava a semente de sua queda. Um funcionário da farmácia, um jovem, Robert Pice, escutou Gacy dizer que contratava adolescentes e que pagava bem. Minutos depois, Robert avisa sua mãe. Mãe, um empreiteiro quer falar comigo sobre um emprego. Eu estou indo lá. Ele saiu e nunca mais voltou. Após a família notar o desaparecimento do jovem, comunicar às autoridades e começar a investigação, não demorou para os investigadores chegarem ao nome de Gacy. Ao ser confrontado, ele claramente negou tudo. Disse que mal tinha visto o garoto e inventou uma desculpa absurda. Não podia dar depoimento porque seu tio tinha acabado de morrer. Mas, poucas horas depois, Gacy aparece novamente na delegacia, coberto de lama, dizendo que tinha sofrido um acidente de carro. Foi então que a polícia, já desconfiada desse cara, claramente não comprou a versão dele dos fatos. Começaram até mesmo a investigar o passado de Gacy, e aí veio o choque. Ele já havia sido preso por abusar de um adolescente, por abusar de um menor. Lembro da primeira condenação dele? Por conta disso, os policiais conseguiram um mandato. E agora, com este mandado em mãos, os detetives vasculharam sua casa. E o que encontraram era absolutamente assustador. Carteiras de identidade, roupas pequenas demais para ele, objetos com sinais claros de violência sexual, e até mesmo um recibo da farmácia onde Robert Pice trabalhava. Tudo apontava para um padrão sinistro. Com tudo isso, Gacy passa a ser vigiado 24 horas por dia por policiais. Ele até tentava agir normalmente, convidava os policiais para jantar, conversava com eles, fazia piadas, mas a tensão estava no ar. A polícia e investigadores já sabiam, por pura intuição, que Gacy era um assassino e que Gacy havia matado Robert Pice. Eles tinham as evidências deles, mas ainda não tinham provas contundentes. Foi aí que veio o golpe final. Em uma investigação, cães farejadores especializados detectaram vestígios de morte no carro de Gacy. Era praticamente certeza. O corpo de Robert Pice havia estado ali. Com a vigilância intensa da polícia, toda aquela persona que Gacy sustentava começou a desmoronar. Gacy já estava atormentado com tudo aquilo. Já não aguentava mais. Já não aguentava se esconder do que ele era de verdade. Ele não tinha mais a privacidade ou aquela liberdade que outrora tinha para praticar crimes. Já estava visivelmente abatido, perturbado. Não conseguia dormir direito. Portanto, nem se cuidava. Já estava descabelado e bebendo cada vez mais. Em 18 de dezembro de 1978, na tentativa de reagir, Gacy entra com uma ação civil contra a polícia, exigindo quase $750 mil em indenização, alegando perseguição. Mas enquanto Gacy tentava pressionar a lei, a polícia descobriu uma coisa: um recibo de farmácia. O número do recibo encontrado em sua casa pertencia a uma colega de Robert. Ela confirmou que havia colocado o papel no bolso de um avental, o mesmo avental que entregou a Robert minutos antes dele desaparecer. Isso derrubava completamente a versão de Gacy, que jurava não ter tido contato com o garoto. No mesmo dia, Michael Ross, um ex-funcionário de Gacy, revelou que havia sido orientado por ele a espalhar sacos de cal sobre o assoalho da casa, uma tática comum para disfarçar o cheiro da morte. A pressão aumentava e os investigadores buscavam provas para um segundo mandado de busca. Um dos agentes que entrou no banheiro da casa notou um odor forte vindo do sistema de aquecimento. O cheiro lembrava cadáveres em decomposição. E dessa vez, ninguém tinha dúvidas. No dia 20, dois jovens ligados a Gacy, David Cran e o próprio Michael Ross, revelaram detalhes sombrios. Ross admitiu que Gacy os mandava cavar buracos sob a casa. Cran confirmou esses buracos. Cran confirmou que esses buracos tinham exatamente o tamanho de uma cova. Ele também contou que, certa vez, Gacy empalideceu ao ver uma simples mancha de lama no carpete, provavelmente vinda do porão. Àquela altura, Gacy estava psicologicamente instável. Na noite de 20 de dezembro, ele foi até o escritório dos seus advogados. Chegou alterado, pediu uma dose de uísque e então quebrou o silêncio. Esse menino está morto. Eu o matei e depois joguei o corpo no rio. A partir daí,
começou uma confissão confusa e assustadora. Gacy admitiu os crimes para seus advogados. Ele disse ter sido algo como juiz, júri e executor de dezenas de vítimas. Algumas ele dizia conhecer, outras chamava de michês ou mentirosos. Usava o truque da corda para tirar a vida de suas vítimas e dizia acordar com corpos algemados e sem vida no chão da própria casa. Sobre Robert Paist, ele confessou que o jovem chorava de medo enquanto ele apertava o torniquete ao redor de seu pescoço. Em certo momento, bêbado, Gacy simplesmente adormeceu e ao acordar disse friamente: "Não posso pensar nisso agora. Tenho coisas para fazer." Ele parecia aceitar que era o fim. Chegou a visitar amigos, chorou e até fez declarações bizarras para eles. Então veio o último passo. A polícia obteve finalmente o segundo mandado de busca, agora com o objetivo claro de encontrar o corpo de Robert Paist. Para evitar que Gacy cometesse suicídio, ele foi preso naquele mesmo dia sob a acusação de porte de drogas. Às 16h40, no dia 21 de dezembro, os peritos voltaram à casa de Gacy com a autorização que tanto esperavam. No porão, o espaço sob o assoalho estava alagado. Ele havia desligado a bomba d'água, mas bastou religá-la e esperar a verdade emergir. O perito Daniel Jenkin foi o primeiro a entrar. Rastejando pela área apertada, ele cavou e encontrou carne em decomposição e ossos humanos. Foi então que ele cavou em mais outros locais e facilmente encontrou mais ossos e mais partes de corpos em decomposição. Foi então que ele gritou: "Meu Deus! Já podemos acusar este homem de assassinato. Esse lugar está cheio de corpos de crianças." Os dias seguintes à prisão revelaram uma cena inimaginável no solo da casa de Gacy. Escavadeiras e equipes forenses se revezavam no trabalho pesado, mas muitas partes do processo precisaram ser feitas manualmente, já que o porão da casa estava constantemente alagado. Em alguns momentos, a investigação precisou ser interrompida, pois a polícia precisou bombear a água acumulada para prosseguir. Com o avanço das escavações, os investigadores encontraram vala após vala, todas escondendo os restos de jovens desaparecidos. Ao todo, 29 vítimas foram descobertas sob a casa, e a cada nova revelação, o pavor aumentava, pois todos ali não estavam acreditando que uma só pessoa conseguiria fazer aquilo por tanto tempo, com tantas vítimas e sem ser descoberto. Todos ali estavam horrorizados pela quantidade de corpos. De fato, uma coisa horrível de se ver e presenciar. E como já foi falado, ao todo foram 33 vítimas confirmadas. Isso é o que se sabe sobre o caso. Tirando as 29 vítimas encontradas no porão da casa, ainda teriam que localizar e identificar as outras vítimas restantes no rio des Plaines, segundo a confissão de Gacy de que, em seus últimos anos de crimes, ele havia passado a se desfazer das vítimas, atirando-as no rio. Grande parte das vítimas eram adolescentes ou rapazes na casa dos 20 anos, e que na época foram considerados desaparecidos sem explicação até então. Para a polícia na época, o reconhecimento foi uma tarefa árdua. Algumas vítimas foram identificadas apenas por registros odontológicos ou radiografias, por conta da limitação tecnológica médica da época. E por isso, outras vítimas permanecem sem nome até hoje. Temos notícias de uma vítima descoberta após 40 anos. Foi o que você ouviu, 40 anos. Tanto sofrimento e destruição causadas pelas ações de um criminoso assassino frio e cruel. Durante os interrogatórios, Gacy demonstrava frieza ao falar sobre os crimes. Ele lembrava o nome de alguns jovens, mas se referia a outros de maneira desumana, chamando-os de nomes depreciativos ou simplesmente de mentirosos. Ele manteve a sua versão dos fatos como inocente, acredite se quiser, e ele tentou atribuir a suspeita dos crimes a outras pessoas que frequentavam a sua casa e que ele não tinha feito nada. Alegou ter sido vítima de uma conspiração. O julgamento de John Wayne Gacy começou em fevereiro de 1980
no estado de Illinois. Ele enfrentava as 33 acusações de homicídio, um dos maiores números da história criminal dos Estados Unidos até então. A promotoria descreveu Gacy como um predador frio, cruel e calculista. Já a defesa, como era de se esperar, construiu um caso para tentar alegar insanidade, dizendo que Gacy sofria de transtornos de personalidade e que não compreendia a gravidade de seus atos. Mas os jurados não se deixaram enganar. As provas eram avassaladoras. Restos mortais, relatos, confissões e o padrão dos assassinatos. Após semanas de julgamento, Gacy foi considerado culpado de todos os 33 assassinatos. Foi então que, finalmente, no dia 13 de março de 1980, John Wayne Gacy foi condenado à morte. O tribunal não teve dúvidas de que Gacy era totalmente responsável por seus crimes. Foi tanto que, além da sentença capital, recebeu mais de 12 penas de prisão perpétua adicionais. O serial killer passou 14 anos no corredor da morte da penitenciária de Menard, em Illinois. Ao longo dos anos, seus advogados apresentaram várias apelações tentando reverter a sentença ou conseguir um novo julgamento. Todas foram negadas. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos também rejeitou os pedidos de clemência. O caso já era definitivo. Gacy seria executado. Durante esse tempo, em todas as entrevistas que ele deu, negava sua culpa. Foi então que o dia da execução saiu. Foi marcada para o dia 10 de maio de 1994, no Centro Correcional de Stateville, sendo por injeção letal. Horas antes da execução, Gacy concedeu uma entrevista para Bill O'Reilly. Are you frightened right now? Time is growing very short. No, I'm in a good mood. Why? So you're not frightened of losing your life? Bill, do you think about death every day? No, I don't. But if my death were scheduled to be tomorrow, I might. Well, I'm not. So you're not frightened at all? You accept the things you cannot change. Do you feel any sense of remorse about anything that's happened here? Well, considering I've never had a fair trial, how am I supposed to feel? So you're telling me from the heart that you feel no remorse or guilt here at all? Well, if somebody would have taken the time to look at the facts, you'll find out that they're not what they were said to be. There's more fantasy on me than there is fact. Even at this late date, you still say that you are innocent. I will go to my death that way. Until you remove politics from the court system, all we're going to go ahead with is a state-executed murder. So you feel you're going to be murdered? That's correct. Is there any possibility that you would change your mind before the execution and say, yeah, I really did something? Is there any possibility that that would happen? No, if you're looking for a Ted Bundy, go talk to Ted Bundy. They've asked me to give them a final statement, and I haven't issued one yet. All I've told the DOC is to arrange for 10 minutes, in which at time I will decide whether I'm going to talk or not. I strongly suspect you will have something to say. What could that be? I have no idea at this time. I haven't even thought about it. Do you think you'll be very emotional at that moment? In regards to what? I just feel that I feel sorry for the victims' families because they have not gotten justice in this case. I think they have a right to know. Some of them have got the remains of bodies that don't even belong to them. Is there any way you can explain at this late hour how 27 bodies were found underneath your house? I've already told you there's 12 keys to the house. We've linked 16 of the bodies to one individual. We've linked 14 more to another individual. All these people had keys to the house. If you did it, and you do not repent, I'm sure the confessor will tell you, God have mercy on your soul. I am at peace with God. Na noite da execução, o clima era de comoção e espetáculo. Do lado de fora, centenas de pessoas se reuniram em frente à penitenciária para acompanhar os últimos instantes de John Wayne Gacy. Muitos seguravam cartazes e faixas que pediam justiça para as vítimas. Outros vestiam camisetas com frases como "Nenhuma lágrima por Gacy", transformando o momento em um verdadeiro protesto público contra seus crimes. Entre a multidão, familiares de vítimas também estavam presentes, uns em silêncio, outros em lágrimas, aguardando o desfecho de quase 2 décadas de dor. Já dentro da sala de execução,
Gacy parecia calmo à primeira vista, mas, quando a equipe iniciou o procedimento, ocorreu uma falha na linha intravenosa. O líquido não circulava como esperado, obrigando os técnicos a interromper o processo e tentar novamente, o que atrasou a execução por quase 10 minutos. Para alguns observadores, aquele contratempo foi interpretado como uma verdadeira ironia do destino, em último momento de tensão antes do fim de um homem que havia causado tanto sofrimento. Testemunhas afirmam que, apesar do nervosismo perceptível, Gacy não demonstrou nenhum arrependimento em nenhum instante. Suas últimas palavras foram provocativas e assim, ele simplesmente deixou este mundo, sem reconhecer a gravidade de seus atos. John Wayne Gacy não foi apenas um assassino em série. Ele foi o retrato distorcido de um mal que se escondia por trás de sorrisos, palhaçadas e promessas de emprego. Um predador que explorava a confiança, a inocência e o sonho de garotos vulneráveis. O caso Gacy nos mostra o quanto o mal pode ser meticuloso e o quanto a justiça, mesmo tardia, ainda tem o poder de devolver humanidade às vítimas. E você? Já conhecia a fundo essa história? Deixe aqui nos comentários o que mais te chocou neste caso. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Anônimos e Curiosos, onde a verdade é sempre mais estranha do que a ficção. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!